Olá, amigos. Vamos gravar a nossa aula de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 9 de maio de 2020, a primeira parte. Nós estamos estudando o livro segundo e o capítulo 6, Vida Espírita. Hoje nós vamos estudar o item 4. E o item 4 chama Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. Na verdade, é uma questão só, que é a questão 257, mas que ela é desenvolvida ao longo de 5 páginas, praticamente, né, do Livro dos Espíritos. Então, é um pouquinho diferente, que não são perguntas e respostas. Eu destaquei alguns trechos para comentar, né, nessa nossa aula do sábado, do dia 9. Então, as páginas são diferentes, né, mas você localizando aí onde começa o item 4, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, você vai também localizando os trechinhos que eu vou ler e comentar. Logo no início, né, onde está 257, está assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. Então, aqui nós já conversamos sobre isso ao longo, né, do estudo nas questões anteriores, e para finalizar esse item 4, então ele vem com esse texto. Olha só, a dor é uma sensação do corpo físico, da matéria, né? Então o corpo é um instrumento da dor. E se não é a causa primeira, quer dizer, é pelo menos a imediata. Quando nós sofremos um acidente, qualquer coisa que afeta o nosso corpo, ele então reage, né, num processo até de instinto de sobrevivência. A dor é um aviso, assim como a febre, assim quando nós temos algum inchaço nos gânglios, né, por exemplo, ínguas. O que significa isso? É o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada, que nós precisamos ir atrás. A dor é assim. Imagine pessoas que não sentem dor, até existe, né, essa patologia por alguma lesão no cérebro, a dor não é comunicada. Essas pessoas podem morrer, porque elas põem a mão no fogo ali, ou entram no fogo, não sentem, e aí elas podem morrer. Então a dor é um importante instrumento do corpo material para nossa sobrevivência, não é? E a percepção, no caso, é o efeito disso. Devemos ter essa percepção até para que nós saibamos que algo está errado, que tem algum perigo, que a gente deve se cuidar. Portanto, o espírito não tem isso. É apenas quando encarnado, portanto ligado à matéria, é que ele vai ter essa sensação. Um pouco abaixo, ainda logo na frente disso, tem uma palavrinha que a gente já trabalhou e vai voltar aqui, que é a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa. Então, lembra que nós comentamos assim, que o espírito não sente dor quando desencarnado, mas ele tem lembrança. Inclusive o exemplo dado aqui é um pouco semelhante que eu dei às outras aulas, que quando nós nos lembramos de alguma situação que nós vivemos, que gerou dor, que passamos mal, alguma situação negativa, a gente, né, se contrai, a nossa, às vezes embrulha o estômago, às vezes dá dor de cabeça. A simples lembrança faz com que a gente libere substâncias de alguma maneira, como que pronto para que, se isso acontecer, a gente já está reagindo ali. Então o espírito desencarnado tem essas lembranças, por isso ele se queixa de dor, por isso ele se queixa de frio, de calor. Mas, e eu não destaquei nenhum trecho do texto para ler sobre isso, mas se vocês lerem todas as páginas, verão que o comentário diz o seguinte: no inverno ou no verão ele não sente mais calor ou menos calor, porque o espírito não é sensível ao calor. O que ele pode dizer que está pegando fogo, está se queimando, se por exemplo desencarnou, né, no incêndio, então ele leva essa sensação, esse medo, e ele relata como se estivesse vivenciando aquela experiência. É assim, é um trauma, né? Eu me lembro de um filme
sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o filme Olga, que trata da história do Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga, que foram presos. A Olga acabou deportada porque era judia, né? E quando estava na prisão, uma das amigas dela que estava ali na prisão tinha sofrido tortura e ela vivenciava, né, entrava em crise e vivenciava toda a tortura de novo, mesmo estando ali na cela sem passar pela tortura. Então, essa cena do filme, talvez não nesse, mas em outros, vocês podem já ter visto algo semelhante, nos dá a demonstração de que o espírito pode sentir, mesmo não estando vivenciando aquilo lá, já que ele não tem mais o corpo físico. Bom, pouco abaixo eu destaquei o seguinte: todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Aqui é um outro exemplo. Olha, né, já viram pessoas amputadas falarem que estão com coceira, que estão com dor na perna, no braço, na mão, que não existe mais materialmente? Então é como se fosse a lembrança daquilo, né, que volta e que o indivíduo, nesse caso encarnado, né, relata. Mas os espíritos desencarnados também relatam, chegam às reuniões mediúnicas queixando-se de cansaço, fome, dor, frio, calor, né? E tudo isso não passa de lembranças. Eu destaquei um terceiro ponto aqui para que a gente possa conversar, ainda próximo, aí um pouquinho abaixo, no parágrafo seguinte. O perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. Ou, né, no dizer também de Hernani Guimarães Andrade, pesquisador brasileiro, é a matéria quintessenciada, né? A quintessência da matéria. Os que são mais velhos e que tiveram o prazer de ter aula com o Alceu na pré-mocidade, o Alceu foi um dos grandes estudiosos aí da nossa casa espírita, se lembram com certeza que todos os anos na pré nós tínhamos essa aula sobre o perispírito, né, que é a matéria quintessenciada. É uma explicação bastante complexa e eu não vou aqui me estender nesse sentido, mas seria como uma matéria extremamente rarefeita, né? Uma matéria que virou energia, virou matéria, virou energia, matéria, né? Assim, então essa aqui é como se ela tivesse passado por 5 processos de burilamento, né, a quintessência, até que se tornou uma matéria muito rarefeita. Então esse é o perispírito, matéria. Tanto que a gente costuma dizer semimaterial. A princípio não existe uma coisa semimaterial, né? Ou é matéria ou não é matéria. Então, por ser uma matéria muito rarefeita, é que se usa essa expressão matéria quintessenciada ou semimaterial. E para acabar a nossa primeira parte aqui do estudo de hoje, no mesmo parágrafo, 4 linhas abaixo aí, você vai ver assim: destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Lembra que nós falamos isso, não é? Então a gente fala, estou com dor de cabeça, estou com dor em algum lugar. Nós temos, assim como nós enxergamos através de órgãos, né, ouvimos, nós sentimos dor em determinado ponto. No espírito não funciona assim, né? No espírito ele enxerga como um todo, ele não tem um órgão de visão, um órgão de audição. E a dor também é como um todo. Então quando ele diz que está sentindo dor, tem 2 aspectos. Ou essa dor é moral, ou é a lembrança de uma dor física, material, que desperta nele uma sensação extremamente negativa. Terminamos aqui a primeira parte do nosso estudo dia 9.